Olá, criaturas! Tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre o reino fungi. Os fungos são caracterizados por terem células eucariontes. O que significa uma célula eucarionte? Lembra? É a célula que apresenta a carioteca, que é uma membrana que reveste o material nuclear. Então, as células são eucariontes. Os fungos podem ter uma célula, então ser unicelular, ou ter várias células multicelulares. Eles também são heterótrofos por absorção. O indivíduo heterótrofo por absorção é aquele que não consegue produzir o próprio alimento e vai absorver, ou seja, ele não vai ingerir, ele vai absorver do ambiente esse alimento para gerar sua energia. Os fungos, eles gostam de viver em ambientes úmidos, preferencialmente, úmidos e sombreados. Ainda, eles fazem a digestão extracorpórea. Eles emitem para fora do seu corpo enzimas digestórias, uma substância que digere o alimento, para depois absorver esse alimento. Alguns fungos, eles vão emitir o que a gente chama de corpo de frutificação, ou basidiocarpo. Corpo de frutificação é o que a gente chama de cogumelo. Mas esse não é o corpo do fungo, propriamente dito, que vive o tempo inteiro. O corpo do fungo, ele é composto por hifas. Hifas são filamentos. Esses filamentos que estão aqui representados, quando eles formam um conjunto, a gente chama de micélio. E o micélio é o real corpo do fungo. Esse é o corpo do fungo que vive o tempo inteiro. Tá, mas então o que é o cogumelo, o basidiocarpo, o corpo de frutificação? É quando esse indivíduo vai se reproduzir. Quando ele se reproduz, ele emite o corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação vai botar para o solo, tá? Estruturas que são chamadas de esporos, que são como sementes. Não são sementes, tá? Mas são como sementes. E os esporos vão dar origem a novos micélios. Isso significa que quando a gente está enxergando o cogumelo, é porque a gente está vendo já o fungo se reproduzindo. Mas muitas vezes a gente não sabe, que o fungo está ali porque o micélio está todo embaixo da terra. Então, hifa é o filamento que compõe o micélio, que é um conjunto dessas hifas. Corpo de frutificação serve para reprodução dos fungos, que tem basidiocarpo. O ramo da biologia que estuda os fungos é chamado de micologia. Vocês sabem quem são os fungos? Os fungos são representados por diversos organismos. A gente tem orelhas de pau, cogumelos e leveduras nesse slide. A levedura, ela é o organismo fermentativo. Ela é aqui o representante unicelular desse grupo. Ainda podemos ter no grupo dos fungos os bolores, bolor verde, bolor preto do pão ou dos alimentos, quando eles já estão em apodrecimento, e também o mofo. Quanto à classificação dos fungos, os autores classificam de diversas formas. Eu vou usar essa classificação, que é uma das classificações que eu considero mais simples, tá bom? Então a gente tem isso aqui que a gente chama de árvore filogenética, onde no seu tronco são as características em comum para os grupos. Então, quais são as características que nós temos em comum para todos os grupos de fungos? A gente tem a presença de hifas na organização do seu corpo. A gente tem na parede celular das células, a gente tem uma substância chamada quitina. A quitina, ela confere rigidez às células. Tá? Então, tem quitina na parede celular. Na reprodução, a gente tem os esporos, que eu citei no primeiro slide, que são tipo sementes para dar origem a novos fungos. A substância de reserva é o glicogênio. E esses seres vivos são todos decompositores e têm nutrição por absorção. Tá? Então, todos decompositores. Lembra que lá no reino bactéria, eu comentei que as bactérias são decompositoras, saprofágicas? Aqui também. Essa é a principal função. Dentro dos grupos, então, nos ramos, a gente tem as características que são divididas pelos grupos.
Os quitridiomicetos são aqueles que têm os esporos com flagelo. Esporo com flagelo significa que vai, em algum momento, isso estar em ambiente aquático, já que o flagelo é feito para nadar. Então, quitridiomicetos. Os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos são aqueles que têm esporos que não têm flagelos. Então, são esporos sem a cauda de natação. E aí eu tenho os zigomicetos. Quem forma um saquinho, asco é saco, um saquinho, forma mais ou menos este formato com as suas células, é chamado de ascomiceto, que são as leveduras. E aqueles que formam o corpo de frutificação, ou basidiocarpo, são os basidiomicetos, representados pelos cogumelos. Agora vamos enxergar a classificação, vamos enxergar essa classificação. Quem são os quitridiomicetos? Quitridiomicetos são aqueles que têm os zoósporos flagelados, né, que tem a cauda no esporo. O representante aqui é a Phytophthora infestans. O que é isso? É uma ferrugem, tá? A gente vê aqui na planta, né, na folha, uma ferrugem. Ferrugem dos cítricos, do café, da soja. São consideradas pragas pelo ser humano porque prejudicam o plantio, né, prejudicam as plantas. Porém, a gente sabe que todas as seres vivos têm função no ambiente, dependente do que o ser humano pense ou não sobre, tá? Então, aqui são as ferrugens, quitridiomicetos. Nesse grupo, é o grupo que emite corpo de frutificação, que são os basidiomicetos. Corpo de frutificação, cogumelo. Esse cogumelo aqui representado é o Agaricus, que é do gênero dos champignons que a gente se alimenta. Nessa imagem, a gente tem Saccharomyces cerevisiae, que é uma importante levedura nos processos de fermentação da cerveja, do pão. Essa levedura, ela faz parte, então, do grupo dos ascomicetos, que tem esse formato que parece um balãozinho, um saquinho. Esses dois últimos são os Rhizopus nigricans e Penicillium. Ambos fazem parte do grupo dos bolores. Tá? Eles são zigomicetos. Nesse caso, a gente vê uma imagem do bolor negro do pão, tá? Que é o Rhizopus nigricans. E nesta imagem, Penicillium. Penicillium é um importante zigomiceto que faz parte do grupo das penicilinas, que produz antibióticos, entre outros, tá? Importantes para o ser humano, que eu vou falar um pouco mais adiante. A diferença dessas imagens é que essa imagem é de microscopia óptica e essa é de microscopia eletrônica, então dá uma ideia mais de 3D desses indivíduos. Agora eu vou falar um pouco da importância dos fungos. Primeiro, a importância ecológica dos fungos. Os fungos são organismos decompositores, saprofágicos, ou seja, junto com as bactérias, decompõem a matéria orgânica e transformam em inorgânica. Vamos dar uma olhada no ciclo. Digamos que esse esquilo morra. Morreu, os fungos e bactérias vão entrar em ação decompondo a matéria orgânica, ou decompondo o corpo desse ser, transformando em matéria inorgânica. Matéria inorgânica, sais minerais, por exemplo. Adubo, que vai ser absorvido pelas plantas e reutilizado. E depois essas plantas se tornam alimento de animais, encerrando esse ciclo. Então, o ciclo da matéria, a gente tem um ser vivo que morre, é transformado em matéria inorgânica, em sais minerais, e que é absorvido pelas plantas, que vão ser comidas, e assim sequencialmente. Os fungos podem ser de vida livre ou parasitas. Quando parasitas e causadores de doenças em humanos, a gente chama essas doenças de micoses. Eu coloquei aqui 3 exemplos de micoses bem comuns na espécie humana. Primeiro, a gente tem a imagem de uma boca infantil que tem essas manchinhas. A gente chama popularmente de sapinho. A doença é a candidíase, causada por Candida albicans. A candidíase também pode ocorrer nos órgãos genitais, e aí é caracterizada por sintomas como vermelhidão nos órgãos, coceira, se for uma mulher, corrimento, se for homem também pode acontecer, mas na maioria das vezes os homens são assintomáticos para essa doença. Candidíase, portanto, Candida albicans. Aqui a gente tem pano branco. Pano branco são manchas na pele
que são mais claras do que a pele do indivíduo. Essas manchas, então, são uma dermatose, que é uma doença de pele. Por fim, essa imagem mostra o dedo do pé. Então, essa doença é o pé de atleta ou frieira, que é causada por Tinea pedis. O que acontece? Os fungos gostam de ambientes fechados, né, ambientes quentes, úmidos e sombreados. Se tu passa o dia inteiro com um pé, com uma meia e um tênis, dando um calorzinho bem úmido, vai propiciar o ambiente melhor para que eles se desenvolvam, vai ter um substrato para eles se desenvolverem. Então por isso leva um nome, né, comum isso em atletas, porque os atletas costumam ficar muito tempo com tênis, né, isso com os pés suados e propiciando esse ambiente. Na agricultura, os fungos são bastante conhecidos por causarem doenças em plantas cultivadas, como o arroz, o milho, o feijão, a soja. Mas existem espécies que desempenham um papel benéfico aos interesses dos seres humanos, que é o caso do Metarhizium anisopli. É um fungo que controla populações de insetos, como cigarrinhas e besouros, que são ruins para as plantações. Então, os fungos, quando causam doenças nesses insetos, eles beneficiam a agricultura, né, o plantio dos seres humanos. Ação fermentativa. Quem faz fermentação no grupo dos fungos são as leveduras. Então, assim, os fungos, essas leveduras podem produzir álcool, bebidas alcoólicas, pães e bolo. É fundamental a participação de fungos do gênero Saccharomyces. Vamos dar uma olhada aqui nessa tabela. Se a fermentação for alcoólica, o produto final é o álcool etílico, né? Pode ser a fermentação de bebidas alcoólicas, né? Tipo cerveja e etanol. Quem vai realizar essa fermentação são as bactérias e as leveduras. O que acontece nesse processo de fermentação alcoólica? O açúcar é transformado, né, ele é fermentado, ele é transformado em álcool nesse processo dessas leveduras. Aqui a gente tem o açúcar transformado em álcool. Quando a fermentação é lática, o produto final é o ácido lático. Quem é que faz esse processo? São as bactérias e as células do tecido muscular humano. Ainda na fermentação alcoólica, a gente tem a conversão de açúcar em gás carbônico. Quando essa conversão é em gás carbônico e não em álcool, a gente tem como resultado final bolhas dentro de uma massa, como a fermentação do pão. Então, para fazer pão, a gente precisa de uma levedura que vai transformar o açúcar em gás carbônico, que faz o pão ou o bolo crescerem a partir da liberação de gás carbônico. As leveduras, elas são anaeróbias facultativas, ou seja, elas realizam a respiração aeróbia na presença de oxigênio e a fermentação elas realizam na sua ausência. Os fungos, então, eles são aplicados como fermento, né, as leveduras aplicadas como fermento, para a produção de vários alimentos que nós gostamos muito. Os fungos na produção de antibióticos e ainda de queijos. Esse fungo que está aqui representado é o Penicillium. Tá? O Penicillium é o fungo, ele é utilizado em muitos processos, mas ele é um fungo responsável pelo antibiótico chamado penicilina. Esse carinha aqui é Alexander Fleming, ele é o descobridor da penicilina. Como é que ele fez isso? Ele cultivava bactérias, ele tinha cultura de bactérias, potinhos de vidro com as bactérias. Certa ocasião, ele pegou um pão e ele manuseou esse pão sobre essas culturas de bactérias, só que esse pão estava embolorado. E esse bolor verde caiu nas culturas de bactérias, fazendo que essas culturas não tivessem mais reprodução. E aí ele percebeu que o bolor controlou a reprodução das bactérias. E aí ele descobriu o antibiótico, né, a penicilina, uma vez que o penicillium caiu em cima dessas culturas e controlou a reprodução, né, controlou a multiplicação das bactérias. Dessa forma, o Alexander Fleming
salvou milhares de vidas na Segunda Guerra Mundial, porque os soldados eles morriam nas batalhas, não porque eles tomavam um tiro ou uma facada, e sim porque os ferimentos que eram causados neles ficavam infeccionados, tinham infecção, e eles não tinham antibióticos para controlar as infecções. Uma vez que o Fleming descobriu a penicilina, começaram a utilizar a penicilina e as infecções começaram a ser controladas. Hoje em dia existem outros antibióticos, mas o primeiro, o descoberto, mais famoso, é a penicilina proveniente do penicílio. Nessa imagem aqui a gente tem o queijo Roquefort, que é produto de decomposição, né, de trabalho de fungo chamado Penicillium roquefort. Ainda tem o queijo Camembert, que é do queijo do fungo Penicillium camembert, entre outros. Então, o fungo Penicillium, ele é utilizado em vários processos, tanto para a produção de antibióticos, quanto ainda para a produção de queijos. Os fungos na alimentação humana. A gente tem aqui 3 exemplos de fungos. Esse é o mais conhecido, que a gente vê no supermercado, né, em conserva, que é o fungo chamado de Agaricus bisporus, que é o champignon. Tá? Então a gente come o cogumelo. Nesse caso é um outro tipo de cogumelo comestível também, que é chamado de shiitake. Algumas pessoas gostam de comer shiitake em refogados, por exemplo. E essa aqui, ela não é tão comum para nós, até porque é uma iguaria. A gente chama de trufa, não é a trufa que é um bombom, né? É a trufa que é um fungo. Essa trufa negra do gênero tuber, ele é bastante considerado iguaria, é bastante caro, né? Uma porção de mais ou menos 500 gramas custa mais de 1.000 euros. Isso é uma iguaria muito cara, tá? E ela ocorre bastante na Europa. Como a gente viu, muitos fungos, cogumelos, são utilizados na alimentação humana, mas existem alguns que atuam como veneno ou alucinógeno. E aí que eu coloquei alguns exemplos. Nesse caso, a gente tem a Amanita verna, esse cogumelo aqui, e Boletus satanas, este cogumelo aqui, que são venenosos, né? Eles são letais se forem ingeridos. A gente não pode sair pelo mato pegando cogumelo, enfiando na boca e fazendo chá de cogumelo, porque a gente não conhece se eles podem ou não nos causar mal, né? Nem eu mesma como bióloga, eu não sei olhar na natureza e ter certeza que aquele cogumelo não vai me fazer mal, que ele é comestível. Então a gente não faz isso, tá bom? Então Boletus satanas e Amanita verna, eles são veneno. E esse cogumelinho aqui dos Smurfs, do Mario, ele é super conhecido, ele é um cogumelo Amanita muscaria e ele é alucinógeno. Como é que começou essa história desse cogumelo ser alucinógeno? Os povos siberianos, né, povos tribais siberianos, eles consumiam esse cogumelo para entrar em transe, para obter... Eles acreditavam que eles obtinham aproximação com espíritos que eram ancestrais. Então é para entrar num momento mais espiritual da coisa. Tá? Então esse cogumelinho alucinógeno, não faça isso em casa, tá bom? E aqui a gente tem essa estrutura aqui preta nesse ramo de centeio. Esse fungo aqui é chamado de Clavíceps purpúrea. Ele é o fungo que dá origem ao ácido lisérgico, ou conhecido como LSD. O LSD é um dos mais potentes alucinógenos existentes. Aí ele é um parasita, né? Ele é um parasita do centeio. Agora eu vou comentar um pouco sobre as associações mutualísticas. Associações mutualísticas são associações entre organismos que se beneficiam mutuamente. O que significa isso? Significa que ambos organismos que estão se completando, se unindo, eles vão causar benefícios de um para o outro. Não é como o parasitismo, porque no parasitismo um indivíduo causa malefício para o outro em benefício próprio. Aqui não, aqui o benefício é mútuo. Os fungos participam de pelo menos 2 associações
mutualísticas. O exemplo aqui em questão é o líquen. Líquen é uma associação entre algas unicelulares e hifas de fungos. O que é isso aqui? Ó? Aqui está a imagem, aqui está a alga unicelular e as hifas do fungo estão envolvendo essa alga. Qual é a relação aí? A alga faz fotossíntese, produz matéria orgânica e em parte dessa energia produzida pela alga, dessa matéria orgânica, ela manda para o fungo. O fungo, por sua vez, protege a alga da desidratação e também retira sais minerais do substrato e dão para a alga. Então o benefício é mútuo. Essa interação, elas permitem que os líquens sobrevivam em lugares onde poucos seres vivos conseguem. Eles são encontrados, por exemplo, na neve das tundras árticas. E aí esses líquens eles vão servir de alimento, por exemplo, para renas. Os líquens, eles são organismos pioneiros. O que significa isso? Que são os primeiros organismos a colonizar um ambiente degradado. Eles aparecem ali e eles começam a propiciar um ambiente para que outros espécimes consigam sobreviver. Os líquens degradam então as rochas e preparam o solo para as plantas que serão futuras colonizadoras, mas os líquens são os pioneiros. E aí a gente tem exemplo de líquens bem conhecidos aqui e aqui que a gente enxerga. Então é uma associação onde a alga, através da fotossíntese, doa matéria orgânica para o fungo e o fungo evita a desidratação da alga, emprestando água e também sais minerais que são tirados do substrato. Outra associação mutualística são as micorrizas. As micorrizas são associações entre raízes de plantas como tomateiro, pinheiro, orquídeas com hifas de fungos. Aqui a gente vê nessa imagem didática as raízes e as hifas envolvendo as raízes dessa planta. O que é a troca aí? O fungo decompõe a matéria orgânica, transforma em sais minerais e entrega essa matéria orgânica transformada para a planta, que absorve através de suas raízes, são nutrientes. Já a planta dá parte da sua matéria orgânica produzida através da fotossíntese para o fungo. Essa é a associação que a gente chama de micorriza, né? Benefício próprio entre plantas e fungos. Aqui a gente enxerga nessa imagem as raízes cheio de micorrizas associadas, né? Então raízes com hifas dos fungos que se associam. Essa foi a nossa aula sobre fungos. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para rever os fungos, esse vídeo, e entender um pouquinho melhor sobre os conceitos que foram ditos. Desejo que em breve a gente se encontre nas nossas aulas presenciais. E com isso eu já deixo o meu abraço saudoso a todos vocês, criaturas que moram no meu coração. Um abraço.